Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do Grupo de Estudos Fundamentos Psicanalíticos. E hoje, como tema, na página 239, vamos estar ao capítulo 21, que é sobre pacientes somatizadores. Pacientes somatizadores. A curiosidade pelos mistérios que cercam as relações entre a mente e o corpo acompanha a própria história da humanidade. O que pode ser evidenciado pelos recursos empregados por nossos ancestrais, representados nas figuras dos faraós, bruxos, xamãs, os quais, por meio de rituais mágicos como os de orações, danças, práticas de exorcismo e outros afins, tentavam remover os maus espíritos, que seriam os responsáveis pelas doenças orgânicas terminais, reciprocamente achados arqueológicos de trepanações cranianas encontradas em fósseis do Antigo Egito, feitas com precisão e com algum rigor científico, apontam para a probabilidade que nossos predece- predecessores médicos procuravam encontrar a soma, no soma orgânico, a causa dos transtornos mentais. Na própria história da medicina, desde o seu início, das duas escolas da antiga Grécia, antagonizavam-se. A primeira, liderada por Galeno, atribuía uma existência totalmente autônoma à doença orgânica, sendo que posterior descoberta de Pasteur acerca dos micróbios como agentes patogênicos específicos tornou essa concepção triunfante. De frente a essa descoberta, e de acordo com os parâmetros da ciência do século XIX, os cientistas também procuravam encontrar as causas das doenças mentais através dos microscópio, na busca de bactérias ou de fenômenos físicos e químicos que pudesse explicá-las. Assim, a descoberta do, da paralisia geral progressiva, que consiste no comprometimento do sistema nervoso central devido a um estado adiantado da ciência, bastante comum na época, viria a confirmar com grande euforia inicial dos cientistas a tese de que sempre haveria uma única e direta relação tipo causa e efeito na mesma determinação das doenças orgânicas ou mentais. A segunda escola de medicina na Grécia Antiga, sob o comando de Hipo- Hipócrates, concebia a doença como uma reação global do corpo e do espírito do indivíduo, que prenuncia o moderno equívoco psicossomático. Não, o moderno enfoque psicossomático. Apesar dessas tentativas de unificar a mente e corpo, a verdade é que sempre prevaleceu amplamente a concepção de uma total dicotomia entre elas. E a razão mais plausível disso talvez seja o temor de um desaparecimento total do indivíduo diante da concreta possibilidade do corpo diante da mente. Na atualidade, em uma direção de extremo oposto e da dicotomia, são muitos os estudiosos a opinarem que não existe doenças psicossomáticas e tampouco fenômenos psicossomáticos, porquanto a natureza humana é uma só e que qualquer tentativa de integração do psiquismo com o organismo já implica uma prejudicial ideia prévia da existência de uma disposição entre ambas. Pessoalmente, inclui-me entre aqueles que, embora reconhecendo
a validade da essência desta última afirmativa acreditam na necessidade de considerar de forma particular a existência de fenômenos específicos em que predominantemente fatores psíquicos desencadeiem quadros orgânicos e vice-versa, sendo útil o conhecimento de cada uma delas, de cada uma das múltiplas configurações que as respostas psicossomáticas podem assumir. A primeira vez que o termo psicossomático, exatamente com essa grafia, com um hífen nitidamente separador da psique e soma, apareceu na literatura médica foi em 1818, em um texto de Haneroff, clínico e psiquiatra alemão, no qual o autor buscava a adjetivar uma forma particular de insônia, sendo que a concepção foi fortemente atacada por uma parte do conservadorismo científico da época. Outras vozes tímidas apontam para uma direção, sendo interessante considerar o alto grau de intuição. Quando o sofrimento não pode expressar pelo pranto, ele faz chorarem os outros órgãos. Desde o final da década de 1940, o termo psicossomático adquiriu essa grafia unificadora e passou a ser empregado como substantivo para designar no campo da medicina e a decisiva influência de fatores psicológicos na determinação das doenças orgânicas, embora já admitindo uma inseparabilidade entre elas. Bom, temos aqui uma história, não é, de como nossos ancestrais lidavam com as enfermidades do corpo. Eles acreditavam que tinha a ver com espíritos, ainda hoje, não é? Essa mentalidade perpetua, não é? É preciso entender que tipo de mentalidade é essa que ainda está ligado a uma ancestralidade, tipo, é um espírito que está nesse corpo, é Deus que está castigando, né? São mentalidades que está aí denunciando uma estrutura psíquica e que cabe uma escuta sem preconceito, né? Que por que que essa pessoa, em pleno século XXI, ainda acredita que uma determinada enfermidade é um espírito maligno, é a mão de Deus ali castigando, ou pesando, é o pecado da pessoa. E precisa entender, como eu já falei para vocês, voltando lá na parte teórica, que quanto mais essa estrutura for primitiva, né, mais ela terá tendências em acreditar em contos de fada ou, na verdade, no toque mágico. E às vezes a pessoa tem aí doutorado, né, pós-doutorado, tem aí um status na sociedade muito dado por pessoas que quer que eu afirme o se eu acredito, né? Eu simplesmente não respondo, porque ela quer alguma coisa para apaziguar a angústia dela, né? Ah, você acredita? A questão não é o que eu acredito, o que eu penso, né? O que eu percebo. Muitas vezes esse outro não quer ouvir, ou não quer saber, e realmente é um direito dele, não é? Mas ainda hoje há esse pensamento. Quem puder ler a história da psiquiatria no Brasil, eu posso indicar o livro lá no grupo. Então, nós vemos hoje, e eu tive a oportunidade de fazer um laboratório sobre psicossomática na época da minha formação, no período quando dei início a minha formação, que há psicossomáticas que não é de fundo emocional. E como explicar isso? Né? Como explicar uma psicossomática que não é de fundo emocional? E nós iremos ver aqui hoje nessa videoaula. Contribuições de fisiologistas. Alguns trabalhos de notáveis fisiologistas vinham comprovar experimentalmente as estreitas conexões entre os estímulos psíquicos e as respostas orgânicas
Dentre estes, cabe mencionar o cientista russo Pavlov, com seus experimentos pioneiros sobre reflexos condicionados. O americano Cannon, em 1911, demonstrou efeito fisiológico das emoções interferindo na regulação do equilíbrio homeostático do meio interno do organismo. Sally, dando continuidade aos estudos de Cannon, desenvolveu a importante teoria do estresse e a teoria da síndrome geral de adequação. Sally conceitou estresse como sendo toda agressão física, psíquica, traumática, infecciosa e tóxica, sim, ainda mais se estiver recalcada. Se essas agressões, né, como ela descreve aqui, físicas, psíquicas e traumáticas, e estiver recalcada, de tempos em tempos essa pessoa vai adoecer. Ainda mais teve uma infância com muitas violências verbais, ou vendo alguém amado sofrendo violência, ou vendo alguém que tanto ama sofrendo violência. A violência ali é dobrada. Então, se essa criança viu a pessoa amada sofrendo violência física, verbal, e ela sofre junto com essa pessoa amada, ela recalcou esse sofrimento. Então é óbvio que ela na vida adulta vai produzir sintomas da psicossomática. Ela vai reproduzir, porque ela sofreu junto com a pessoa amada. De origem externa ou interna, que venha perturbar o referido equilíbrio homeostático, enquanto síndrome geral de adaptação. Ele definiu como conjuntos de reações fisiológicas aos estresses, sendo que tais reações agem pela ativação do eixo hipotálamo suprarrenal e desde o dobrar-se em três fases, uma fase de alarme ou de choque, e uma segunda fase de adaptação, e a terceira de esgotamento, quando as defesas do organismo esgotaram-se. Essas concepções adquiriram um notável impacto nos modernos estudos sobre os fenômenos psicossomáticos, de acordo com o postulado de que nos pacientes somatizadores, o soma reage com secreção de adrenalina às ameaças psíquicas, como se ele estivesse diante de reais ameaças à vida e seu organismo. Sim, vocês percebam que a psicanálise ela está disposta a ouvir todos, os fisiologistas, os médicos, os psiquiatras, mas depois ela vai dar o parecer dela também. Não está fechada a ouvir. No final desse vídeo, eu vou falar um pouco sobre essa febre que está aí nas redes sociais, principalmente Instagram, de que agora as empresas têm que possibilitar tratamento psicológico para os seus funcionários. Possibilitar. E agora estão os psicólogos correndo de um lado para o outro, né? Esse boom que está acontecendo no Brasil, no mercado, né? A saúde mental está crescendo. Isso não te enche os olhos, André? Nem um pouco. Nem um pouco. Não é isso que eu estou percebendo. É outra coisa que está por trás disso aí. Mas no final dessa videoaula, eu vou aqui colocar, né, um parecer teórico do que está realmente acontecendo. Agora vem a contribuição da psicanálise, né?
Como eu falei para vocês, a psicanálise ela está aberta aos discursos, tá? Eu prometi no final dessa videoaula trazer aqui uma palavra, né? Um texto sobre essa febre que está acontecendo no Brasil agora, né, de saúde mental, todo mundo fazendo terapia, procurando fazer faculdade de psicologia, escolas de psicanálise dando pacote, bom, instituições, né, de psicanálise dando pacote para estudantes. A psicanálise ela está aí, atravessada na cultura, na sociedade, no discurso do mestre, mas ela tem seu próprio discurso. Ela tem uma clínica própria. Então, vamos ver aí, né, como a psicanálise se coloca diante desse cenário que a gente está vivenciando hoje no nosso país, né? Contribuições psicanalísticas, página 240. Além de alguns ensaios de Freud, que serão explicitados mais adiante, a grande fonte inovadora do entendimento dos fenômenos psicossomáticos partiu dos anos 20 e 30, de pesquisadores americanos como Felix, que estudaram de forma sistemática pacientes com problemas psicossomáticos, descrevendo seus perfis psicológicos, ou seja, buscando encontrar traços de personalidades que fossem comuns a um determinado quadro clínico. Embora essa abordagem não convencesse em vistas das numerosas exceções dos estudos prosseguiam nessa direção. E assim surge a importante figura de Alexander, psicanalista de Chicago, que firmou sua posição de que mais do que os perfis psicológicos, o paciente realmente im- importante era o reconhecimento das subjacentes conflitos psíquicos. Por exemplo, os hipertensos que debateriam entre tendências contraditórias de um lado, uma aparência de passividade e calma, vivências por eles como eh, humilhatórias. E, por outro, uma atividade agressiva visando ao controle, ao domínio e ao triunfo de uma forma análoga à personalidade coronária, conhecida como personalidades padrão, caracterizia aquelas pessoas que mantêm uma luta sem tréguas para o sucesso e uma incontida aspiração para superar os demais, o que os deixaria mais suscetíveis às anginas e infartos e assim por diante, faziam esmiuçadas descrições da conflitiva inconsciente presente nos ulcerosos asmáticos, ou seja, são essas pessoas que lutam pra caramba, né? Também nesse meio corporativo empreendedor e tá sempre doente e no final venceu na vida e acaba morrendo e deixa um legado para trás. Olha, ele passou a vida lutando, batalhando e deixou agora um legado, né? Trabalhou tanto para no final não desfrutar daquilo que ele tanto empregou, pagou com a própria vida, né? Tem o significante pagar com a própria vida. Escola de Chicago, assim tendo à frente a figura de Alexander, a escola de Chicago estudou e descreveu as 7 doenças psicossomáticas: asma, bronquica, úlcera gástria, artrite, reumatoide, é, retocolite ulcerativa, neurodermatose, tirotoxicose, hipertensão, atribuindo a cada uma delas uma especificidade do conflito psicogênico, sendo que
que em sua opinião, em seus colaboradores, os indivíduos reagiriam de forma diferente, conforme predominasse neles uma hiperatividade do sistema simpático, sistema do organismo, que implica na predominância das reações adrenalínicas com tendências ativas e agressivas, ou uma hiperatividade do sistema parasimpático, também conhecido como vagal, que alude ao sistema responsável pela tendência e aos estados de repouso e identificação como uma propensão e a passividade. Lembrando a vocês aqui, tá? Que a escola de Chicago não trabalha com todas as estruturas psíquicas, tá? Ela exclui muita coisa do Freud e ela fica somente presa à questão do ego, tá, gente? A escola de Chicago, ela fica presa à questão do ego. Ela não trabalha com essa questão de superego, ela exclui. Estou deixando isso aqui claro para vocês. Speech, também nos Estados Unidos, na década de 40, tiveram início importantes trabalhos de speech sobre os casos de hospitalismo infantil, que consiste na sua comprovação por meio de impressionantes filmagens que realizou de que as crianças muito pequenas separadas das mães por um determinado, por um tempo demasiado, experimentam progressivos sentimentos de vazio e desespero, que logo vêm acompanhados por uma maior facilidade para contrair doenças infecciosas. Provavelmente sabemos hoje pela queda de defesas imunológicos que acompanham os estados depressivos. É claro, o que fortalece o emocional de uma criança e o psicológico dela é o afeto. Então, imagine hoje, em pleno século XXI, né, em que essa mulher brigou pelos seus direitos eh, de poder se emancipar como vida, ser humano, para o mercado de trabalho, o direito de ir e vir, e agora é uma mãe solo. Não gosto nem de usar esse termo, né? Mas ela tem que deixar essa criança e voltar para o mercado de trabalho. Não há espaço para esse afeto. Não há um tempo para esse afeto. Não há uma oportunidade para criar vínculos afetivos entre eles dois. São duas vidas debaixo do mesmo teto, procurando sobreviver. E que a manutenção de tudo que é feito é em torno desse teto. É claro que essa criança vai crescer com um estado de desamparo instalado ali, marcado, demarcado a sua vida. O sentimento de culpa já está ali, né? Tendo que cuidar da casa, cuidar dos irmãos, ainda mais se for um filho, uma filha mais velha. Se instalou ali a culpa, se instalou ali o desespero, se instalou ali o abandono, se instalou ali a falta. Não há e o vínculo que vai ser criado vai ser um vínculo não de um afeto de reconhecimento, mas de culpa. Então, é um quadro delicado, bem delicado mesmo. Ainda mais hoje. Fica difícil, né? Na observação de Spitz, mas da mesma forma que nos estudos sobre apego e perda realizados pelo psicanalista britânico Bowlby, parece-me que, de forma equivalente ao que o mecanismo das pesquisas de Sally, tais crianças passam por três fases sucessivas ao de protesto, quando então a criança chora, grita, esperneia, desespero.
A criança cansa, seus protestos inúteis e parece perder as esperanças e ser escutada, entendida, sendo que a terceira fase é de desligamento, que sucede a uma duração muito prolongada da fase anterior, impedindo a criança de uma retratação à natureza autística. Ou seja, é esse adulto de hoje que traz essas marcas dessa. Não é que essa mãe provocou a falta de afeto, muito pelo contrário, situações externas a levaram, né? Ainda mais hoje, tá difícil encontrar, né, esse guardião, esse protetor como Scott. Eu recomendo aqui, por isso que no próximo módulo vou caprichar para vocês, que será em abril, o próximo módulo vai ser sobre a técnica, ou seja, falar de clínica, né? Vou preencher, vou até final da semana que vem agora mandar para vocês, para quem me mandou o e-mail, vou mandar para vocês uma ementa bem trabalhada, né? Com todos os teóricos da psicanálise que vai trabalhar essa questão da técnica. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é muito sério. Esse adulto que esperneia é a criança. Esse adulto sem esperança e com uma atitude a- autística em frente a uma perda, uma relação, não é ele, é a criança dele. Consegue imaginar uma criança sem esperança? Você consegue, você que está me assistindo aqui agora, você consegue olhar como é o olhar de uma criança sem esperança? Isso é muito sério estar discutindo aqui. Muito sério. Será que te ligou esse trem? Eu, e esse trem aqui, eu e a minha briga com esses microfones, tá ligado? Vocês conseguem compreender o que eu estou falando? Imagine um olhar de uma criança sem esperança. Agora, traz isso para a vida adulta. Um adulto que não carrega esperança dentro dele. Ele está falando de um lugar. Ele está falando de uma situação que ele vivenciou. Quando não há afeto, a desesperança vem. Ninguém virá. Ninguém vai estar lá. Então, diante das relações, seja elas de amor ou de amizade, ela vai reagir com muita indiferença diante de uma perda. Ela vai reagir, porque ela tem essa marca e demarcação dentro dela. É o que ela tem, é o que ela carrega, é o que ela passou. A última dessas três etapas adquire uma significativa importância na moderna psicanálise, porque ela esclarece melhor os seguintes três aspectos. A. Uma imunodepressão facilitando a eclosão de doenças orgânicas. B. Um elevado grau de desligamento afetivo dessas crianças, o que muitas vezes culmina com um quadro clínico conhecido como autismo secundário, a ponto de ele, às vezes, confundir o autismo primário. De etologia endógena, orgânica, exatamente, estamos vivendo aí um, 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 um autismo secundário que não é real. Não é real. Isso é muito sério estar discutindo aqui, gente. Não é real. É muito sério.
Sofrimento humano. Por isso que eu falo da importância desse analista. Eu volto a falar, por favor, não veja o meu discurso como o discurso do mestre. Eu estou falando e vou colocar aqui, a nossa escola, a formação dela é pluralista, tá? É pluralista, vai ter Freud, Klein, Winnicott, Bio, até o Jung eu vou trazer. Bio, Ferese ou Ferese, como cada um quiser assim pronunciar. Lacan, já temos aí uma candidata, né, que está se esforçando e estou nessa aposta com ela, né? E outros mais clássicos e contemporâneos. Mas eu penso, André, isso tem a ver com a minha formação, tem a ver com as marcas que eu carrego da minha formação. Eu penso que esse analista tem que ter um escopo de conhecimento teórico e clínico e de técnicas para não fazer uma direção no tratamento errado. Não errado. Hoje há uma pressa em querer diagnosticar. Psicanálise não bate o martelo. Não bate o martelo. Psicanálise não bate o martelo. Psicanálise não diz é isso. Não, não, não é isso. Não é psicanálise. Psicanálise é escuta. Uma escuta sem pressa. Você está com pressa, então tá angustiado e está numa contra-transferência. Já está aí selecionando como é que é a clínica dele. A clínica é para o paciente. É para o analisando. Pelo amor de Deus, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério o que está acontecendo. Muito sério. Aludir à retratação libidinal e sentindo pessoas adultas pode levá-las a um estado psíquico de desistência, no qual prevalece uma aludida apatia como uma forma mecânica desse sujeito viver, cujo único desejo consiste em nada desejar, da mesma forma que o autismo secundário. Essa fragilização predispõe uma série de consequências previsíveis, inclusive as de ordem somática. É claro, eles sofreram um abandono, não aquele abandono provocado, mas sem circunstâncias que levou essa mãe ter que deixar essa criança numa creche, em casa, muitas vezes, com o filho mais velho, com a filha. Delicado. É preciso ver o todo. E não dizer simplesmente, seu sintoma histérico, tudo bem, é um sintoma histérico, tem a ver com a neurose de conversão, mas requer mais um olhar, mais escuta e mais leitura. Não é assim, bate o martelo. Não, não, escuta um pouco mais, lê um pouquinho mais. A lexemia, conforme designa a etimologia da palavra, composta do etmos, lex, leitura, timos, glândula, que é considerada a responsável pelo humor. O conceito alude à dificuldade de pacientes somatizadores conseguirem ler as suas emoções. Por isso, elas expressam pelo corpo. Para pesquisadores dessa escola, na causa de alexemia, existe um substrato neurofisiológico das dificuldades de simbolização, das vivências emocionais, que resultaria de uma falha das conexões neuronais entre o sistema límbico do cérebro, responsável pelas emoções, e o córtex cerebral, responsável pela capacidade de síntese das percepções, julgamento e antecipação das ações. Mas como ele vai ter se ele não foi ao... Pode observar, os pacientes psicossomáticos são analfabetos de emoções. São analfabetos nos sentimentos.
Esse conceito de amar como psicossomático é estranho. Esse conceito de saudade, quero te ver como psicossomático, é estranho. Não foram, como diz o Winnicott e Ferese, não foram alfabetizados nas emoções e nos sentimentos. E quem faz isso é o olhar da mãe, esse rosto da mãe que contempla todo o ser dessa criança, desse adolescente. Não foi. O pensamento operatório, o termo designa um estado mental de certos pacientes que, como são somatizadores, nos quais, exemplo do que Freud postulou, daquilo que se passa nas neuroses de angústia, o ego não consegue conter e processar uma carga excessiva ou penosa de sentimentos e pensamentos, o que os leva a agir no lugar de pensar. Assim, para os analistas do Instituto de Psicossomática de Paris, o que acima de tudo caracteriza esses pacientes é o que o inconsciente não tem condições de expressar-se pelas representações, de modo que, no lugar de reprimir as pulsões do it, como acontece nas neuroses, ou forculir, grau extremo de negação da penosa realidade externa ou interna. Como faz os psicóticos, os pacientes somatizadores utilizam o pensamento operatório, isto é, ele superinvestem libidinalmente tudo aquilo que existe de concreto, como e principalmente os seus sintomas corporais. A propósito desses trabalhos, tanto os como o de Marte, é oportuno trazer a observação de Eichsterman, psicanalista brasileiro que, apoiado em uma longa experiência no trato de pacientes somatizadores, alerta-nos: nem a lexemia, nem o pensamento operatório por si só sejam os responsáveis diretos pelas somatizações. Antes, eles somente expressam uma das mais importantes características que acompanham o psiquismo tais pacientes, nos quais o corpo, especialmente o corpo doente, parece ser ambiente propiciador dessas manifestações linguísticas primitivas. Olha, vou até ler de novo. Olha que coisa linda. O corpo, especialmente o corpo doente, que parece ser o ambiente propiciador dessas manifestações pi- linguísticas primitivas. Sim, corpo é linguagem. Corpo é linguagem. Mas a psicossomática é um discurso. Isso é primitivo. Corpo é linguagem. Mas o que vai falar ali são os sintomas. Ah, o livro O Corpo Fala, já li, professor. Lê um pouco mais desse livro. O corpo vai falar através dos sintomas. Corpo é linguagem. Corpo é ego. Ele só vai falar através dos sintomas, que é um discurso. Que é um discurso. Eu preciso estar atento a isso. É um discurso. Então não basta apenas dizer o corpo fala. Está falando o quê? Para quem? E por quê? Realmente o corpo fala. Você precisa estar atento a esse discurso. E a psicossomática fala de um discurso primitivo. Freud, antes de qualquer trabalho explícito sobre os fenômenos psicossomáticos, é indiscutível que, de forma implícita, Freud plantou inúmeras sementes férteis que servem de base para
para os modernos estudos sobre pacientes psicossomáticos. E sobre a linguagem corporal. Destaque as seguintes concepções de Freud, expressas em diferentes trabalhos e épocas distintas, merecem ser destacadas. Sim, sim. Você quer entender psicossomática? Leia os primeiros trabalhos de Freud sobre histeria. Está lá. Um escopo rico, infinito de indicações. Ainda estão aí para nós, analistas, mergulhar e estudar aqueles 3 primeiros volumes. O cara estudou 12 anos sobre histeria. E a pessoa sai de uma escola, já quer atender um paciente sem fazer uma pesquisa, primeiro, sem ler. Não estou dizendo fazer uma pós-graduação, não, gente. É ler. Ler um artigo. Ler um artigo. Tenho nada contra ver vídeo, não. Eu também faço vídeo. Hoje também estou fazendo bastante vídeo, né? Mas é um diálogo. É ler. Ler um bom artigo, um livro. A sua clínica deve estar sinalizando alguma coisa. Quem mais aparece na clínica? É criança? É adolescente? É jovem? É homem ou mulher? É a terceira idade? É casal? É família? E o que eles trazem é o quê? Uma questão histérica? Psicossomática? É um narcisismo acentuado? Saber ler essas coisas. Nós estamos numa época que o analista tem que se voltar para a sua prática. O que a gente trata? O que a gente entende? De clínica. E a clínica pede o quê? Um bom conhecimento teórico, né? Um bom conhecimento das psicopatologias e o manejo, né, de direção do tratamento, que entra a técnica. Não tem que inventar moda. Começou a inventar moda, não entendeu, então teve alguma coisa errada nessa formação. Nós não trabalhamos com ferramentas. O analista dá ferramentas para o paciente psicossomático sair dela. Não, não tem isso em psicanálise. Não tem isso em psicanálise. É preciso esse analista saber. Por isso que eu indiquei esse livro aqui. Né? Tem outros, né? Tem um de um lacaniano muito bom, só sobre técnica. Bem mais grosso do que esse. Só sobre técnica, técnicas e técnicas. Né? Mas ele está dando aqui já o pulo do gato. Ó. O aspecto geral, né? Que o analista tem que saber como se deu a evolução histórica da psicanálise, as 7 escolas, a diferença da psicanálise, das psicoterapias, a psicanálise contemporânea. O que trata a psicanálise contemporânea? Ela vai tratar de questões que a psicanálise ortodoxa e clássica não discutia, como, por exemplo, a clínica de casais, da terceira idade, uma psicanálise hospitalar, uma psicanálise escolar. Tinha na época do Freud, do Lacan não tinha, mas hoje tem. E há hoje teóricos que sustentam aí uma abordagem voltada para o paciente que está no estado terminal no hospital e para essa criança e adolescente jovem das escolas. Depois aí traz o aspecto da teoria, mostrando como se deu o desenvolvimento desse escopo, mas eu sempre falo, lê um pouquinho mais, lê os artigos. Mas eu vou elaborar uma boa emenda para vocês, para o próximo módulo, que vai ser sobre a técnica, né? Que iremos iniciar em abril, já no final de abril, né? E vamos, gente linda, representações em 1891, em um trabalho sobre afasias, aparecem as suas primeiras conceituações.
que viriam a ganhar uma forma consistente e definitiva em 1915, no artigo O Inconsciente, reativas à noção de que a junção representação-coisa com representação-palavra produz a consciência dos fatos psíquicos. Em condições normais, há uma passagem de representação-coisa a qual está sediada no inconsciente, para a condição de representação-palavra, que se processa no pré-consciente, onde ela ganha uma palavra significativa e nomeadora das emoções caóticas, sendo que esse entendimento é de importância fundamental em qualquer teoria psicanalítica atual sobre os fenômenos psicossomáticos. Sim, Freud foi o primeiro a ver, tem algo aqui com essas pacientes histéricas. Mas olha, houve uma escuta para além do corpo, uma escuta desse inconsciente. Isso é psicanálise. Psicanálise não entra nessas ondas que está acontecendo agora sobre saúde mental. Não entra, não entra, não entra, não entra. Ah, mas psicanalista é chato, né? Sempre jogando bola de água fria no... A gente está tratando as pessoas. Oi, eu estou discutindo psicanálise. Como a psicologia está trabalhando, a psiquiatria, né? Enchendo a agenda, dando dicas para o outro, né? Como lotar seu consultório. Isso não é da minha alçada, não é da nossa alçada. Isso nem tampouco mexe com o meu ego. Não mexe com o meu ego. Eu tô aqui em Freud, agora eu vou dar um pulinho no Lacan. Esse paciente está vindo para a clínica pela via da transferência e do desejo. Lotar um consultório? Prender um paciente? Como assim prender o paciente? Técnicas como prender seu paciente. Como é que é? Como é que é a história? Técnicas como prender seu paciente. Prender? Ele é um prisioneiro? Ou ele é um refém desse capitalismo? São coisas que a gente tem que estar atento, hein? A clínica não é um lugar de liberdade, de sujeito vir, daqui a pouco ir embora. E o quanto de confiabilidade esse profissional que se diz da saúde mental, até porque nosso trabalho não é uma profissão, é um ofício, o analista é um ofício, ele tem de confiabilidade na clínica. Às vezes a pessoa sai da clínica, mas o seu processo de cura não acabou. Às vezes ele vai se curar daqui a um tempo, vendo uma novela, ouvindo uma poesia. Vai ter um start lá. Vai ter um start aí. O crédito é dele. O crédito é dele, não é nosso. Nosso lugar é lugar de escuta. Uma escuta diferenciada. Complacência somática. Freud usou esse termo em 1900, o famoso caso Dora, assim marcando um aspecto muito significante nas psicossomáticas, qual seja, creio que podemos depender de que tanto nas repressões neuróticas, como nas renegações das perversões, nos eixes dos psicopatas ou nas foraclusões dos psicóticos, acontecem somatizações. Portanto, não existe uma única e definitiva estrutura psíquica nos pacientes que somatizam, sendo que é indispensável levarmos em conta uma alta sensibilidade de algumas áreas orgânicas que condicionam, facilitam e descarregam e sinalizam em determinados estados emocionais. O que é complacência somática? É aquele paciente que vai escolher ficar doente por causa do outro. Tá lá nos estudos das pacientes histéricas de Freud, no volume 3. Freud viu isso, ficou perplexo. Freud ficou perplexo. Peraí, era uma paciente dele, ela não tinha nada. Ela chegou no hospital,
viu pessoas acamadas, ela optou por ficar doente. Então não há. Por isso que eu falo com vocês, é preciso ler, ler. É, mas você é chato. Fica no meu lugar. Fica aqui. Fica no meu lugar. Eu posso ser chato e eu banco ser chato. Essa é a minha marca. Eu posso ser chato e banco ser chato. Mas eu sou um chato que eu sei o que eu tô falando. Então, de novo, Freud estudou histeria durante 12 anos, quase 13. Ele e seu amigo Brauer. Mas a gente chegou, peraí, essa paciente não tem nada. Ela optou. Então não há como você definir que o paciente psicossomático é histérico. É estrutura histérica. Oi, menos, por favor, menos. O que é isso? Menos. Há uma série de questões aqui em torno desse paciente que está somatizando no seu corpo uma determinada enfermidade. E que requer realmente muita leitura, muita pesquisa e muito entre pares, trocando. Por isso a importância de estar numa escola, tirar uma dúvida. Somente uma escola, se ela funciona virtualmente, coloca ali uma pergunta, faz uma troca, grupos de estudos. Agora eu vou começar a colocar grupos de casos clínicos para a gente começar a discutir casos clínicos. Pelo amor de Deus, faz isso não. Não faz isso. Não bata o martelo dizendo que todo paciente psicossomático tem ali sintomas histéricos. Tem, volto a falar, nem sempre ter sintomas histéricos quer dizer que a pessoa é histérica. Nem sempre ter ali um sintoma, ali um traço psicopata quer dizer que a pessoa é um psicopata. Então, devagar. Quer melhorar o arcabouço dessa leitura? Leia o livro, quem puder. Eu acho que temos em PDF lá no Telegram sobre diagnóstico psicanalítico. Eu dei um curso sobre ele, eu vou regravar essa aula para o Hotmart e para nossa escola. Mas dá uma olhadinha com calma. Não bata o martelo. Os canais vai bater martelo. Os canais vão ter essa angústia de responder ao discurso mestre. É isso, deixa isso ser para psicologia e para psiquiatria, deixa para eles, não para nós. Não faz isso não, por favor mesmo, por favor. Fenômeno das conversões, em 1910, aparece no seu último artigo uma alteração psicogênica da visão que transparece o modelo da conversão histérica, pelo qual os conflitos sexuais não reconhecidos pelo sistema consciente utilizam como uma forma de linguagem, ao qual os sintomas narram uma história inconsciente sem palavras. Nossa, fantástico, uma história inconsciente sem palavras. É a famosa neurose de conversão. Ah, nós vamos aqui apresentar métodos de cura na neurose de conversão. Métodos de cura para neurose de conversão. Neurose de conversão é uma estrutura. Você pode remediar a dor, o sofrimento que vai haver deslocamentos, né? A pulsão não para. A pulsão e as suas vicissitudes não param. Ela vai realizar o desejo dela. Menos. Está viajando muito. Neuroses atuais, por essa época, e ainda baseado nas leis da termodinâmica da física e das leis neurofisiologia, de então, embora não se detendo nos problemas da patologia somática, Freud teve o mérito de levar em conta os processos de ordem biológica. Quando então propôs a conhecida classificação das neuroses em suas categorias, uma delas ele determinou como neurose de transferência, que compreendiam as formas histéricas, fóbicas e obsessivas. A outra categoria foi chamada de neuroses atuais,
que abarcavam a neurastenia, a neurose de angústia e, mais tarde, a hipocondria. As neuroses atuais, segundo Freud, tinham, por causa do o bloqueio de excitações libidinais, consequentes tanto de uma privação de satisfação sexual, principalmente o coito interrompido, como também um excesso de estimulação, como seria o caso de masturbação excessiva. Então, estamos vivendo isso aí. O que mais a internet apresenta são estímulos. É claro que o sujeito fica aí devagando, sublimando. Ele vai entrar numa angústia, ainda mais nesses tempos. Processo primário e secundário do pensamento, 1911, o seu clássico Dois Princípios do seu saber psíquico, concebe, Freud concebe os primeiros fundamentos relativos aos processos da teoria do pensar, que fortemente inspiraram Bill para que pudesse desenvolver as suas ideias sobre a gênese da formação e da utilização dos pensamentos, para empregar uma terminologia proposta por Zussman, 1994, cabe afirmar que as somatizações correspondem às falhas dos processos simbólicos, os quais estão unicamente presentes no processo secundário e possibilitam a capacidade de abstração dos pensamentos, que então cede lugar aos processos signíficos, nos quais predominam os aspectos protomentais sob a egíde das leis do processo primário. Mas é claro, o sujeito diante da angústia, ele queima as etapas da angústia dele, balada, droga, compras, viagem, diante da dor, não sobra espaço para pensar, para elaborar, não sobra. Psicanálise é para pacientes que pensam. Claro, há exceções, né, pacientes, aí vai depender do quanto esse analista realmente na entrevista ouviu esse paciente bem. Não, vamos marcar outra entrevista. Ah, vou ter que pagar de novo. Vai ter que pagar de novo, sim. Ouvir, né? E não tirar conclusões precipitadas. Quando o analista tira conclusões precipitadas, né? Ou quando ele fecha um diagnóstico, ele não ouve mais esse paciente. Não ouve. Não dá para fechar. A entrevista não é para fechar. A entrevista é para uma direção no tratamento. Mas sem fechar. Sempre aberto. Dentro dessa escuta. Ah, meu paciente é primitivo. Primeiro que não trabalhamos com certeza. Segundo que não trabalhamos com um diagnóstico fechado. Peraí. É nesse processo que Lacan vai dizer que esse paciente vai se revelando, se desdobrando, se apresentando, se mostrando. Tem pacientes que, às vezes, dependendo da sua trajetória de sofrimento, o aparelho psíquico de pensar não está dando mais conta. Muitas vezes o analista, como diz o Zimmer, será um auxiliar, né? Será como Freud muitas vezes ofereceu uma literatura. Eu já tive pacientes que eu tive que emprestar literatura para ele começar a compreender a conflitiva dele. Eu emprestei. Freud também fazia isso. Bill fez isso, Zimmer fez isso. Por que não fazer? Né? E ali esse ego vai se recompondo, vai se ajustando, vai ganhando aí um outro oxigênio e as coisas vão começando a se acertar. Mas a psicanálise é uma ciência voltada para cabeças pensantes. O analista tem que ser um cabeça pensante. Tem que ser aquele sujeito que não tenha pressa em elaborar.
Não tenha pressa de escrever um texto. Calma, pense mais um pouco. Reflita mais um pouco. Escuta mais um pouco. Sem pressa. As coisas vão se ajustando, vão descendo a poeira, vai vendo as coisas com nitidez. Opa, é por aqui. O análise dá um passo, mas não um passo definitivo. É o corporal, né? Estamos ainda em Freud, tá, gente? É o corporal, todos conhecemos a clássica afirmativa de Freud, ligada às suas incipientes concepções relativas ao autoerotismo e ao narcisismo primário, de que o ego, antes de tudo, é corporal. Sim, sim, sim. Força começa no ventre, lá no útero. Winnicott. A psicossomática fala desse ego abandonado, surrado. Isso permite depender da psicanálise relativa aos processos somatiformes, a importância das representações do corpo e do ego na cenarização das defesas do ego no corpo. Essas afirmativas adquirem capital importância na psicanálise atual, tanto para o entendimento dos transtornos da imagem corporal, quanto também da participação do corpo como cenário dos diversos teatros da mente. Nunca se valorizou tanto o corpo como hoje. Corpo, imagem, claro, tem uma questão ali narcísica, uma questão histérica, uma questão do olhar desse outro que não apareceu, não estava lá, mas vocês percebam que esse corpo está em uma contabilidade. Você consegue ver isso? Esse corpo perfeito? Você consegue perceber isso? Identificações patogenas, a partir de seu clássico Luta e Melancolia, de 1917, Freud estabeleceu a importante concepção de que, nos quadros melancólicos, a sombra do objeto cai sobre o ego. Isto é, forma-se uma identificação do sujeito com o objeto perdido, de tal forma que, nesses estados melancólicos, a frase de Freud, a sombra do objeto cai sobre o ego, poderíamos acrescentar, e lá pode ficar morando o resto da vida. Nesses casos, o sujeito sente-se como que obrigado a ser igual a tudo ao objeto perdido. Isso adquire uma especial importância nos processos psicossomáticos, porquanto tal identificação com grande frequência faz com que os sintomas clínicos da doença que acompanhou ou que vitimou a pessoa que abivalmente ela amou e odiou. Isso é muito sério que eu vou falar agora. A lealdade familiar é algo bem delicado na clínica psicanalítica, porque a proposta da psicanálise, acima de tudo, é levar o sujeito vir a ser. Mas as capturas narcísicas fala dessa lealdade familiar. O sujeito próprio se prendeu, o sujeito próprio se acorrentou, o sujeito próprio se algemou a uma questão que lembra essa lealdade. A captura narcísica fala dessa lealdade. Sair desse lugar para se pertencer é construir um novo texto, é desenvolver seu próprio discurso, é sustentar seu desejo. Não é fácil. Não é fácil. Sair dessa lealdade não é romper com o sangue.
E essa lealdade o tempo todo cobra o sujeito que ele não sai desse lugar, seja no estado psicossomático, seja de um narcisismo primário muito abandonado, surrado, seja de um masoquismo moral aí de muita humilhação, seja aí de um, de uma de uma mágoa, um ressentimento social. Isso aí, pô, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Quem puder ler o livro As Alianças Inconscientes ou do Inconsciente, leia. Leitura muito gostosa, mas que te dá um up de compreensão. Você fala, caramba, não tinha visto isso. Leia essa obra. Leia. É fantástico. Escola Claudiana, também de forma indireta, Melanie Klein trouxe substanciais contribuições para os fenômenos psíquicos que se manifestam em uma linguagem corporal, dentre os quais vale mencionar os seguintes: fantasias inconscientes, especialmente a autora clariana Isaac estudou, dentre tantas outras fantasias inconscientes primitivas da criança, aquelas de natureza eh, terrorífica, referente ao corpo e a figura combinada dos pais, fundidos entre diversas configurações fantásticas que assim são introjetadas pela criança, determinando, transformando transtornos da imagem, da sua própria corporalidade, além de novas fantasias referentes a retaliadores, ataques sádicos contra as partes de seu corpo. Sim, meu corpo é muito feio, se corta, eu não sou bonita, se maltrata. Os pais maltratam o cabelo, se veste de maneira sem uma identidade. Está falando desses pais. Está falando dessa criação. Está falando desse terror que ela viveu na infância. Por isso que eu falo, é importante a importância de conhecer outros olhares teóricos após o Freud. Claro, nós vamos ouvir o psicólogo, o psiquiatra, o fisiologista, o médico, o neurologista, mas vamos voltar para o nosso campo de trabalho com o inconsciente. E aqui há muitos teóricos também discutindo sobre essa questão. Angústia de aniquilamento. Para Clay, esse tipo de angústia arcaica é derivado direto da pulsão de morte, que agindo desde dentro da mente da criança mantém um constante sobressalto futuro adulto, ameaçado, que esse fica por um fantasiado ataque e a sua sobrevivência, tanto psíquica quanto física, né? É aquela pessoa que está acreditando que alguma coisa de ruim vai acontecer. E sempre sobre um terror fantasma, como diz o Winnicott. Há um fantasma debaixo da cama. É triste, né? A escola francesa, Lacan, os seus estudos desse genial e polêmico autor, relativos à fase evolutiva do espelho, remetem às três noções fundamentais: a do corpo espedaçado, que designa uma sensação de que, tal como uma criança por volta dos 6 meses de vida, o sujeito está regressivo, é capaz de vencer o seu corpo com o feito ou de que em pedaços dispersos. A segunda conceituação de Lacan, também oriunda dessa fase do espelho, correspondente à crença da criança de que ela está alienada ao corpo da mãe, com ela ficando confundida corporalmente.
Uma outra vertente muito importante, descortinada por Lacan, é que se refere ao discurso dos pais na modelação inconsciente da criança, sendo que esse discurso pode inscrever significantes de natureza psicossomática. Olha, vai ficar doente, olha, vai ficar resfriado. Está inserida a criança em um texto, mas ela vai pelo afeto. Essa criança que está sendo inserida nesse texto, de que vai ficar doente, que está aí falando de um abandono nesse estágio primário, ela vai porque ela ama esses pais. Então ela se insere nesse lugar por afeto. Por isso que Lacan vai dizer, primeiro Freud identificou, minhas pacientes sofrem por afeto. Depois o Lacan vai dizer, não se fala outra coisa na clínica que não seja amor. Não se fala outra coisa na clínica que não seja amor. Não se fala. Por isso que os sintomas é visto por alguns psicanalistas lacanianos como uma poesia, como uma arte que ele apresenta para o analista. Institutos de psicossomática, conforme foi mencionado, um conjunto de psicanalistas liderados por Martin desde a década de 50 até os dias atuais prossegue as pesquisas fundamentais basicamente centradas na concepção do pensamento operatório. Um fato bastante significativo é que os psicanalistas dessa escola são oriundos da Sociedade Psicanalítica de Paris, porém, de certa forma, egressos dela. Eis que, na época em que iniciaram a investigação dos processos psicossomáticos, com outros referenciais que não rigorosamente os da ortodoxia psicanalítica, tiveram de fazê-lo fora dessa sociedade. Uma das características descrita por Martin em 1994 dos pacientes somatizadores é aquela que ele denomina como a relação branca, pela razão de que eles, em relação com o analista, mostram uma afetividade eh, esvaziada e que não demonstram evidências que estão no processo associativo, transmite uma impressão de que respondem mecanicamente e que só parecem ligados aos aspectos concretos dos fatos narrados. Joyce McDougall, quem puder ler a obra dela, tá? O Lacan cita muito ela na obra dele, tá? É, puder ler, eu recomendo, tá bom, gente? Fortemente inspirada pelos estudos dessa escola de Paris, em 1994, emprestou sua visão psicanalítica pessoal de modo que os seguintes aspectos são por ela realçados nesses que ela chama de pacientes somatizantes. Ela enfatiza a primitiva relação didática mãe latente, na qual a angústia de espedaçamento, tal como foi descrita por Lacan, adquire uma importância maior do que a clássica angústia de castração edípica. Sim, tudo que a criança quer é essa mãe. O que a criança quer é essa mãe. Ela foi marcada, demarcada e batizada com esse sangue lá no útero através dessa mãe. É um pacto de sangue. Nós temos um pacto de sangue com a mãe. Não dá. Isso grita muito. Se for estudar a história do sangue, você vai ter que ter do lado alguma coisa para beber para você não enlouquecer. Se você for estudar a história do sangue, o sangue menstrual, é a questão do útero. Se você tiver
sei lá, uma bebida forte, para você não sair do corpo, você enlouquece. Esse sangue grita muito. Esse sangue fala muito. Da mesma forma como ocorre em certas adicções, os transtornos da sexualidade também, as somatizações traduzem uma falta de elaboração, simbolização dos pensamentos e sentimentos inaceitáveis que então sofrem uma forte negação, tipo fora-oclusão. Na história desses pacientes, destacada, a autora sempre é, é, existe um imago materna que falhou na função de para a excitação ao filho, juntamente na época em que era criança. Sofreu um forte impacto traumático nas primeiras experiências emocionais e sexuais, de modo que a mãe não conseguiu ajudar a criança a pensar e a decodificar e simbolizar o seu universo pré-simbólico. Sim, é a mãe que faz isso. É a mãe que vai sexualizar. É a mãe que vai deixar esse sujeito libidinal. E a mãe que vai preparar para esse sujeito se tornar algo fálico. É a mãe. Sempre será a mãe. É a mãe. Então precisamos falar mais dessa mãe. Precisamos falar mais desse útero, mais do que nunca. Há um grito aí na sociedade. O que ninguém está vendo, o que ninguém está vendo aí, dessa febre, né? Já estou antecipando a minha fala antes do final dessa aula. E há um grito por esse útero, há um grito por essa mãe. Essa é a minha percepção. Há um grito aí dessa mãe. Há um grito desse útero. Mas, André, de onde você está tirando isso? Uma coisa é meu parecer teórico clínico sobre o que está acontecendo nas redes sociais, vá fazer terapia. Outra coisa é uma intuição psicanalítica. Há um grito aí pela mãe, pelo útero da mãe. E há um clamor pelo feminino. Há um clamor aí. Então a gente tem que falar mais sobre essa mãe, falar mais desse útero, desse seio, e desse feminino também, que pode estar aí na figura de uma mulher ou de um homem. Às vezes esse pai vai ter toda uma atitude feminina para com essas crianças. E com essa esposa também. Vai ter todo aí um manejo, um cuidado com essa esposa dentro aí de um mover feminino. O corpo primário e fragmentário da mais ter infância deixa traços psíquicos desde o começo da vida, de modo que compõe uma história sem palavra. E como é que um curto-circuito, o corpo pode transformar-se em em um campo de batalha, onde essa história se dramatiza? Claro! Não houve elogio, não houve invocação, não houve ali uma palavra, estamos te esperando aqui fora. Então é uma história sem palavras, sem afeto. Se não tem afeto, não vai ter palavra, não vai ter o olhar, não vai ter o abraço. É o afeto que te faz mover. É o afeto. Vou bater sempre nessa tecla, seja por aqui, seja nos pequenos vídeos lá no Instagram, seja no novo canal que vamos inaugurar entre afetos e palavras, graças à indicação da nossa aspirante, a psicanálise Bernadette. Muito obrigado, tá, Bernadette, por essa indicação dessa palavra entre afetos e palavras. Gente, você passa a existir a partir do afeto. Você passa, guardem isso, você passa a existir quando você é amado. Aí você passa a existir.
porque esse afeto te faz falar: "Bom dia, tá tudo bem? Dormiu bem? Tomou café? Como é que você tá? Como é que foi o seu dia?". Isso é um afeto, essa coisa de ir ao encontro, abraçar, beijar, cheirar, estar junto. Isso é afeto. Isso. Você batendo nessa tecla. Eu vou morrer batendo essa tecla. Uma dessas teclas. Isso aí, afeto não tem palavras. Se não tem palavras, não tem história. Não tem história. O Winnicott, da mesma forma extremamente reduzida de sua imensa obra, vale destacar no mínimo os seguintes aspectos, né? Agora chegamos aqui no Winnicott, né? Ele vai aqui falar um pouquinho sobre essa questão da psicossomática. O conceito da não integração de Winnicott tem um significado diferente daquele de ansiedade e desintegração ou de aniquilamento de Melanie Klein, sendo que aquele alude mais diretamente a uma etapa em que a criança ainda não possui condições neurobiológicas para o reconhecimento integrado de suas partes corporais. Uma acentuação regressão de fixação dessa etapa pode ser responsável por aqueles estados psíquicos. O Winnicott chama de catástrofe, cujos sintomas são os que levam o sujeito a ter uma aterradora sensação de que ele está perdendo os seus referenciais e vai cair e precipitar-se no espaço. Na clínica é útil estabelecer uma discriminação entre as duas ansiedades aludidas, porque uma não integração não significa uma situação de regressão psicótica. Ele está falando do quê? Ele está falando dessa criança que não foi adotada. O Winnicott vai falar lá de adotar essa criança desde o útero. É isso que ele está falando. Esse adotar é o abraçar, é o acolher. É isso que ele está falando. Dá um lugar. Tem pessoas vivendo já amontoadas debaixo do mesmo teto. Não percebe olhar que o outro está triste, tá chateado, está magoado. Imagine esse cenário. Você está debaixo de um mesmo teto, mas ninguém se percebe. Mas também se perceber será muito angustiante. Por isso as máscaras da hipocrisia. Tá tudo bem. Somos uma família unida. Não, tá tudo bem. Não existe essa família perfeita. A angústia tá ali. A dor tá ali. Em algum momento, alguma coisa vai se materializar como sintoma. Alguma coisa vai ganhar aí corpo, discurso. Então, não tá nada bem, não. Você tá no lar que os seus não se percebem. Olha quanto sofrimento. Olha quanta angústia. É sério, hein? A conta sai caro. A condição de holding da mãe, de acordo com o significado dessa palavra, do verbo sustentar e segurar, inicialmente referia aos cuidados físicos prestados pela mãe à criança, a forma de mantê-la presa ao seu corpo, os cuidados higiênicos, a forma de olhá-la, o que determina uma considerável importância na forma como esses contatos corporais foram representados no ego. Sim, esse adulto traz as marcas dessa mãe. Ele traz. Teve olhar, como foi segurar no colo, tinha carinho, ou foi um segurar mecânico. Gente, tudo na vida adulta fala desse útero e fala dessa infância, a partir dessa mãe. Tudo começa ali, gente. Sabe o que mais me deixa abismado? É essa criança que foi tão maltratada desde o útero e pós-útero, é sua lealdade na vida adulta com esse.
adulto que acabou com a vida dela. E que ela acredita que é aquilo ali que se apresenta. E aí vem uma fala do Jung, né? Quantos morrem sem saber das suas múltiplas potencialidades? Gente, é muito triste. Ela tem uma lealdade com o seu algoz, que acabou com esse narcisismo primário, e ela acredita que é aquilo ali que ela se apresenta diante da sociedade para ela própria, o que não é verdade. Nem ela teve a chance de saber do que ela é capaz de fazer por ela e através dela. Isso é muito sério que eu tô falando aqui, gente. Bion, da página 246, a obra de Bion permite extrair inúmeras contribuições para o entendimento dos fenômenos psicossomáticos, como são algumas que seguem. Então, quem puder, tudo é um processo, né? Aqui temos aspirantes, temos analistas em percurso já. Quem puder adquirir as obras de Bion, tá? São ao todo, diz que 10 ou 11 volumes é a obra dele completa. Quem puder adquirir, adquira. É uma obra rica, muito rica. É um psicanalista que trabalha com a questão a partir do útero. É ele, é Zimmermann, que não foi discípulo dele direto, Zimmermann, Nasio, Winnicott, ou Winnicott, como quiser falar, é o Fênese ou Ferenza, como alguém quiser pronunciar. Leia. E o Jung também, né? Então, estou citando aqui Bion, Zimmermann, Nasio, Ferenc, Winnicott, Jung, pensadores da psicanálise e do inconsciente que vai trabalhar o sofrimento humano, a existência humana a partir do útero. Se puder adquirir, montar com calma uma biografia desse teórico aqui da psicanálise, vai te dar um outro escopo de compreensão do sofrimento humano, né? Olha o que Bill fala. Bill acredita na existência de uma vida fetal e que, mesmo embrionária, vai imprimindo profundas marcas. Olha, gente, que coisa profunda. Isso aí são essas coisas que me chamam, né? Aí Lacan vai trabalhar muito com a questão da invocação, né? Isso é muito profundo, isso é muito rico. Por isso que eu amo psicanálise. Psicanálise não é para qualquer um, não. Você tem que ter demanda, você tem que ter sido escolhido por ela, né? Isso é muito profundo. Lá no útero, tu já traz marcas ancestrais. E marcas dessa mãe, desse pai. Olha que coisa linda. Vai imprimindo profundas marcas no incipiente esboço de ego daquele ser humano que recém palpita no útero da mãe. Coisa linda. Para esse autor, tais impressões que jamais serão lembradas poderiam ser as responsáveis por regressões acompanhadas de sensações somáticas que a ciência ainda não consegue explicar. Meltzer, em sua entusiasta de bio, chega a afirmar em sua crença de que é mais promissora a teoria que no futuro poderá elucidar muitos mistérios psicossomásticos. É claro, tem psicossomáticos não é de ordem emocional e fica aí psicólogo queimando a cabeça, bater, é psicólogo e psicopedagogo batendo a cabeça na parede, querendo entender. Oi, colega, lê bio. Você está recalcado ali desde a questão uterina? Não vai aparecer nunca. Está recalcado demais. Ainda tem gente que fala besteira, né? Ai, meu Deus do céu. O negócio tá sério. O negócio tá muito sério. A pessoa pega e fala assim:
Aí eu fui na psicanálise, não dá para trabalhar psicanálise. Oi, como? De onde você está falando? Quem é você? Por onde você estudou para estar falando essa besteira? Fala para mim. Seu Freud vai falar. Freud vai falar. No volume 2 da obra dele, que é a pedra angular da psicanálise, esse edifício chamado psicanálise, é o recalque. Temos tantos recalques. Temos o recalque pessoal e temos esse gigantesco recalque do inconsciente coletivo. Meu Deus, quando eu ouço essas coisas, eu falo, por onde essa pessoa passou? Não sei, não sei. Você tem recalque, vai ter sintoma. Vai ter sintoma. Seja ele no campo pessoal ou no coletivo, das hemorragias sociopolíticas. Tá aí. É ler. Nós estamos numa era de uma sociedade que não quer ler. Quer resposta pronta. Aí não vai dar. Não vai dar. Olha que coisa maravilhosa que Bill fala aqui, né? Essa mãe ela é responsável pelo corpo da criança. Os conceitos, a conceituação do fenômeno psicossomático. Sim, essa conceituação psicossomática de poli, que significa muitos, mais semos, que quer dizer sentidos, vem igualmente acompanhada de uma grande variedade de termos diferentes, em que parte esclarece, em parte confunde, com um intento simplificador e a moda de mini glossário, apresenta-se uma discriminação na terminologia que mais frequentemente comparece na literatura psicanalítica acerca dos sintomas psicossomáticos. Da linguagem corporal, a da linguagem de que cada um sujeito tem do seu próprio corpo. Fenômeno psicossomático, no sentido restrito dessa denominação, habitualmente atribui a fatores e conflitos psíquicos como sendo os que predominantes e primariamente desencadeiam reações orgânicas a ponto de produzir algum tipo de afecção objetiva em algum determinado órgão mais sensível. Fenômenos somatopsíquicos. Inversamente ao conceito anterior, este termo refere-se à repercussão de uma existência prévia e predominante de alguma doença orgânica provoca no psiquismo, por exemplo, a descoberta da existência de uma doença grave e que leva o sujeito a um estado depressivo grave, com uma alta possibilidade de gerar um círculo vicioso pelo qual um alimenta o outro, ou seja, ele tem uma doença que aparece no corpo e que desencadeia uma depressão. Porque ele não morre. Essa depressão já estava ali e precisava agora de um elemento externo para que ela viesse a surgir. Porque ele não morre, um alimenta o outro. Havia ali já uma predisposição para essa depressão. Só que ela estava ali. Ele nem sabia que ele tinha uma depressão, ele não sabia. Mas um elemento externo que surge no corpo dele, tipo um câncer ou uma mancha, alguma coisa, vai desencadear uma depressão e que um alimenta o outro. O organoneuro, a organoneurose, essa denominação que indica a recíproca interação entre a neurose psíquica e os órgãos. Foi proposta por Fenichel e esteve em voga durante muito tempo. Porquanto o seu livro Teoria Geral das Neuroses ganhou uma grande divulgação. Quem puder adquirir essa obra, leia. Muito bom. É um tratado muito, muito legal de ler. Divulgação em todos os institutos de formação psicanalítica, né? Então, nós estamos vendo aqui como há vários tipos de psicossomática, né? A hipocondria,
né? Os transtornos de imagem corporal, a neurose atual, tudo isso que a gente acabou de ler, a conversão histérica aqui é a neurose de conversão. Então dizer, não, meu paciente é psicossomático, tá? Que tipo de psicossomática? Neurose atual, neurose de conversão, hipocondria, qual é a psicossomática? Então, quando vai fazer uma supervisão, não fale de qualquer jeito. O seu supervisor, não, meu paciente é neurótico, tá? Que tipo de neurose ele tem? Fala, que tipo? Dá para você descrever? Questão de leitura. O que leva à somatização? Porque algumas pessoas tornam-se neuróticas, outras psicóticas ou perversas, e outras ainda somatizam. A ciência ainda não encontrou uma resposta precisa e definitiva para essa importante questão. No entanto, é certo que a psicanálise não mais pode ignorar os inegáveis avanços de outros ramos científicos, como a biologia, a psicologia, experimental, neurologia, psicofarmacologia, psicomonologia e das neurociências em geral, levando em conta todos os aspectos que até agora foram destacados no presente capítulo. E a guisa, síntese, a psicanálise clínica e a investigação fundamenta-se nas seguintes vertentes. Olha só, gente. A psicanálise, nosso campo de atuação é o inconsciente. O analista é um cientista do inconsciente, tá? Depois eu vou explicar o que é esse cientista do inconsciente. Não tem nada a ver com o discurso universitário, por favor. Não faz isso comigo. Olha, eu não sei por que as pessoas com pressa de responder e de falar. Por favor, lê um pouquinho mais, lê um pouquinho, reflita mais antes de responder. Não confunda o cientista do inconsciente com o discurso universitário. Não é. Não é, gente, por favor. Não faz isso comigo. Olha, últimos meses eu tô assim segurando a onda. Eu falei, cara, respondo ou não respondo? Dá vontade de. Ô, falando, vem cá, lê um pouquinho de Freud. Só um pouquinho, se você conseguir. Mas para de falar besteira. Para. As pessoas estão tendo pressa de escrever, pressa de falar. Não é assim. Psicanálise não é isso. É um processo embrionário. Nosso trabalho é no inconsciente. Ouvimos todos os discursos. Estamos atravessados, sim, na cultura, na ciência, na arte, na política, no mal-estar, mas nós temos nosso próprio discurso. Estou deixando claro. O discurso do analista é único, mas ele para ouvir, para dialogar. Temos que estar atento a isso. Toda qualquer pessoa possui uma potencialidade somática, equivale ao conceito de complacência somática de Freud. Em determinadas situações emocionais, pode ser ativada e manifesta na corporalidade orgânica. Sim, ela vai falar uma história que a pessoa viu alguém sendo surrado e chorou. Não é porque ela chorou pela pessoa. Não foi. Chorou pela miséria dela. Foi pelo outro. Foi um choro de complacência. Não foi por ela, por ela própria. Ela não estava chorando porque aquela pessoa estava sendo surrada. Ela estava chorando por ela, que viu sua miséria naquela pessoa. Cuidado aí. Hein? O possível estancamento da libido ligado aos conflitos da sexualidade edípica continua sendo um fator considerável, porém muito longe do peso que lhe é atribuído nos primeiros tempos da psicanálise. Sim, sim, muitas questões psicossomáticas têm a ver com a libido, têm a ver com a sexualidade do sujeito. Fale o que quiser, eu vou morrer falando de Freud. Aliás, já estamos no século XXI. Oh,
Ei, ô, menos, menos. Comigo não. Eu vou ouvir a neurociência, vou ouvir o psicopedagogo, o neuropedagogo. Eu vou ouvir todo mundo, mas para. Tem coisa aí que é do Freud. Assim como tem coisas no campo do marketing e no campo da política que pertencem a Karl Marx, e nego não sabe. Porque não lê, não estão lendo, não querem ler, não querem comprar um bom livro. Ah, mas livro tá caro. Sim, infelizmente, no nosso país, livro tá caro. É diferente na Polônia, que você compra um livro por um valor que você fica até assustado. Como no Japão, que você recebe para você ter que ler. Porque quando você lê, você se torna chato. Mas tenta ficar no lugar desse chato que leu. A gente falou besteira aí. Tem coisa aí na neurociência. O livro do Siddhartha, O Oráculo da Noite, só vai confirmar o que Freud já tinha falado sobre a questão do sonho, sobre as questões neuronais. Psicanálise é inconsciente. O consciente já foi. Ele já se antecipou, como diz Lacan. E o analista foi junto também. Nossa produção científica, nossa produção literária é em cima desses sintomas. O meu sintoma vai me levar a escrever. O meu sintoma vai me levar a falar. Pelo amor de Deus. É que digo. Era, tá ligado? Nossa produção científica é em cima dos nossos sintomas. Vamos ao sintoma do meu paciente. Meus sintomas. E a minha ignorância, que tem ali um saber, uma verdade, um conhecimento transformador. É ali. Igualmente importantes são os elementos. Então, se você pretende trabalhar com a psicossomática, está aqui o pulo do gato. Estude mais os três insights da sexualidade, libido, como Reich fez, e a sexualidade feminina. Está aqui, os três insights da sexualidade, libido, né? E a sexualidade feminina. Se você entender esses três pontos, aí você vai abrir um âmbito de pesquisa muito legal. Poder adquirir as obras completas da psicanalista Regina Navarro Lins. Você vai ter, ó, opa, não tinha visto aqui. Muito sério. Igualmente importantes os elementos psíquicos de agressão sádica destrutiva, ligados à pulsão de morte, que, quando fortemente negados, de alguma forma, pode aparecer de forma distintas, formas de somatização. É claro que o paciente psicossomático ele está com pulsões agressivas, que é a pulsão de morte. Ele está se agredindo. Também vai denunciar esse ego e esse narcisismo primário muito abandonado. Volta lá naquela aula, volta lá naquela aula, volta lá. Aqui, volta aqui nessa aula aqui, olha. Teoria e funcionamento do psiquismo, página 77, informação da personalidade, página 89. E para fechar, né? Grupo familiar, normalidade, patologia e função materna, trauma e desamparo. Pronto. Uma, duas, três, quatro. Quatro videoaulas e quatro capítulos para rever. Por que esse sujeito somatiza? Ele está numa agressividade, está numa porção de morte, ele está na culpa, ele está na dívida. E aí entra aquela fala do Jung: o culpado paga com o corpo. Mas só que essa questão da indústria farmacêutica já foi debatida por muitos psicanalistas atuais. Quem viu primeiro foi o Lacan. Vai sair caro. Ainda mais agora nesse culto ao niilismo. Gente, eu estou quase fechando minhas redes sociais. Eu não fecho minhas redes sociais, porque hoje eu estou dependendo delas por uma questão de trabalho. Mas dá vontade de fechar, porque você olha assim, nossa.
O niilismo realmente já aconteceu. Isso só vai adoecer o sujeito, só vai adoecer. Também tem uma questão de identificação familiar, a questão da psicossomática. O sujeito se identifica para não se sentir excluído, ele também adoece. Aspecto da prática psicanalítica. Raramente os pacientes traumatizadores procuram espontaneamente a psicanálise como tratamento de escolha para esses transtornos. Habitualmente, eles vêm encaminhados pelos seus médicos clínicos. Eles não vêm. O gosto deles está ali. Há um ganho em ficar doente. Há um ganho. Então, isso te alegra, né? Não. Ele foi encaminhado pelo médico. Ele não quer tratamento. Ele quer algo que venha masturbar essa enfermidade. E aí entra a minha fala agora final com vocês sobre esse boom que está acontecendo aí nas redes sociais, né? Oh, a, a, a saúde mental está crescendo no mercado de trabalho, é a profissão do momento. Isso não mexe seus olhos? Não, não, nem um pouco. A clínica tá tal de psicologia está tendo progresso. Te incomoda o seu colega está ganhando muito dinheiro? Não, não. Você quem que deu ponto de psicanálise? Lê o livro O Ofício do Analista. Lê esse livro se você puder. É um livro de capa verde. Leia. O olhar do analista é sempre um olhar desiludido, não deslumbrante. O que me chama a atenção no processo de análise é quando o meu paciente, ou o meu aspirante que está estudando na nossa escola, se autoriza no seu desejar, eu falo, nossa, esse é o cara. Esse é o discurso do mestre. Vamos fazer terapia. Agora impõe para as empresas atender os seus funcionários. Jogadores de futebol têm que fazer terapia, policiais têm que fazer terapia. Tá, mas você está impondo. Cadê a espontaneidade, como Freud diz? O sujeito veio pela via da transferência, o sujeito veio pela via do desejo. Você está com inveja, né? Que seus colegas psicólogos estão ganhando dinheiro? Não, volto a falar, não é isso. Clínica é outra, clínica psicanalítica de outra ordem. E quem aqui está atravessado na clínica vai compreender o que estou falando. André, a gente tem que pagar conta. Concordo, temos que pagar conta, buscamos viver um pouco melhor, planejamento de vida, né? Eu não tenho, o analista não tem ideal, mas eu posso desejar, né, uma clínica como referência a partir da escuta, uma escuta é, diferenciada, vai dar um outro norte para essa clínica, mas não é bem assim. Nós estamos atravessados realmente na cultura, na arte, na ciência, no discurso mestre, porém não respondemos ao discurso mestre. Não respondemos. Então, meu parecer para vocês aqui sobre essa questão é, desse boom que está acontecendo nas redes sociais, né? E que agora o assunto é saúde mental no mercado de trabalho está crescendo, é, como lotar sua agenda, como encher seu consultório. Isso não tem nada a ver com psicanálise. Nem é psicanálise com isso. Isso é o discurso do mestre. E esse terrorismo psicológico que as pessoas têm que fazer agora a terapia, né? Isso nada mais é que o discurso histérico. Lembrando que terapia não tem nada a ver com análise. Há um abismo muito grande aqui entre análise e terapia. Se você gostou dessa videoaula, muito obrigado. E vamos caminhando. Qualquer dúvida sobre essa videoaula, por favor,
me procure. Um beijo para todos vocês.